Na aula de hoje, eu vou concluir com vocês o conteúdo da aula de ontem, né, que foi sobre sistema cardiovascular. Trabalhei função geral, focando principalmente no coração, suas cavidades, os vasos diretamente relacionados com eles, né, o conceito de veia, o conceito de artéria, falando da dinâmica de contração, que é a sístole, e relaxamento, que é a diástole, né? Pequena e grande circulação. Na aula de hoje de sistema cardiovascular, vamos falar um pouco sobre os vasos sanguíneos, o sangue, que na verdade ele é um tecido, e ele já foi estudado lá nos tecidos. O sangue ele já foi estudado lá com os tecidos, mas a gente recapitula aqui alguns aspectos, né, do estudo do sangue, porque afinal ele está associado a esse sistema, e aproveita para falar um pouquinho do sistema linfático, que também está diretamente relacionado ao cardiovascular. Então, hoje, principalmente, vasos e a circulação. Vamos então lá para o planeta bio, né? Falar um pouquinho sobre vasos. Então, eu dizia na aula de ontem, né? Sobre algumas diferenças importantes que a gente observa aqui entre veias e artérias. Como, por exemplo, as veias têm uma parede mais fina e, portanto, de menos resistência do que, por exemplo, uma artéria. O que justifica isso, tá? É o fato justamente da veia ser um vaso que vem para o coração. Então, o sangue que vem para o coração, ele vem com uma pressão menor. A artéria é o vaso que sai do coração e o sangue sai com maior pressão. Então, quando a gente diz que a pressão da pessoa está 12/8, né, eu estou dizendo que o sangue está saindo pelas artérias com uma pressão de 120 milímetros de mercúrio, que representa o 12, a gente tira um 0, e 12/8. Então, quer dizer, ela retorna com 80 milímetros de mercúrio de pressão, tá? Então, a pressão do retorno é menor. Então, está justificado o porquê deste vaso com parede mais fina. Então, camada muscular menos desenvolvida aqui, mais desenvolvida aqui. Se tem mais músculo aqui, vai ter mais elasticidade. Por isso que as artérias ficam pulsando. Então, alguém pode pensar assim, mas por que se mede a pulsação? Você pode medir a pulsação aqui ou aqui, né, no pulso, né? Porque você não está diretamente observando o coração, mas basicamente, aliás, na mesma velocidade com que o coração tem os seus batimentos cardíacos, também a pulsação das artérias, elas pulsam no mesmo ritmo, tá? Porque quando o sangue passa por dentro delas, elas se dilatam, por isso a camada muscular aqui mais desenvolvida, elas são elásticas. As veias suportam uma menor pressão, as artérias maior pressão. As veias apresentam internamente válvulas, isso não existe nas artérias. Então, em termos de anatomia, né, alguém pode te dar um desenho e pedir para você dizer qual dos dois é artéria, qual é veia, tá? Então, aquele que for mais tecidos, mais espesso, esse é artéria, a veia menos. Mas fora isso, tem essa questão que ele fala das válvulas, né? Melhor aqui representada nessa imagem. Então, as veias têm internamente essas válvulas, tá? E a abertura delas, né? Veja que vocês vão ver que ela é num único sentido. Olha só. Então, ela abriu, o sangue passa, fechou. Então, o objetivo dessas válvulas é evitar refluxo do sangue. Como a veia é o vaso que vem para o coração, né? E boa parte do nosso corpo está na parte de baixo, tem corpo aqui para cima do coração, mas tem corpo para baixo, a maior parte está para baixo. Então, este sangue que retorna, ele deve subir, ele deve voltar ao coração
ele deve voltar ao coração fazendo um fluxo contrário à força da gravidade, né? Então, eu vou ter que ter alguns mecanismos que compensem isso, que superem essa força da gravidade, que puxa para baixo. Então, uma das coisas que ajuda é a presença aqui das válvulas, né? E vejam que a abertura desta válvula depende da musculatura esquelética que está aqui ao redor. Então, pensando, por exemplo, na perna, né? Então, ali o músculo que constitui a batata da perna, que a gente costuma chamar, né? Então, essa musculatura, quando ela se contrai, ela pressiona essas veias, abre essas válvulas e ajuda a bombear, a subir, a retornar este sangue ao coração. Então, vejam que importante. E é por esta razão que pessoas mais sedentárias, pessoas que trabalham muito tempo em pé, estáticas, né, em pé ou muito tempo sentada, então não tem tanto essa movimentação. E aí o fluxo aqui se torna mais lento, tá bom? E isso acaba favorecendo a formação de um sistema periférico. Quer dizer, desta veia começam a ramificar veias menores e começam a subir à superfície, né? Como que criando caminhos alternativos. Então, a gente chama isso de varizes, né? Então, quando esse sistema aqui não está muito funcionando bem, isso pode estar relacionado à idade, isso pode estar relacionado a fatores genéticos, que a gente vê muita gente jovem que tem varizes, então, aí são fatores genéticos, mas também ao hábito sedentário, tá bom? Então, ele também favorece o mau funcionamento dessas válvulas. Então, a presença das válvulas já indica que se trata de uma veia. E aqui entendendo um pouquinho a sua fisiologia, a sua função. Voltando aqui. Bom, o sangue deixa o coração por meio da artéria, mas as artérias vão se subdividindo em vasos menores chamados arteríolas, que se subdividem mais ainda, se tornando capilares arteriais, porque derivam da artéria, que passam a ser capilares venosos, e aí começa a juntar de volta, né? Então, eu reunindo os capilares venosos, eu tenho vênulas, e a reunião de vênulas, eu tenho a veia, e aí o sangue retorna ao coração. Então, resumindo, ao deixar o coração, o calibre dos vasos vai diminuindo, e quando retorna, vai aumentando. Qual o sentido disso? Tem vários sentidos. O principal é que você entenda o quê? Chegou no nível do capilar, tem que ter troca aqui com a célula, né? Então, esse sangue, ele transporta coisas, ele transporta nutrientes, ele transporta oxigênio, tem que ter troca aqui, né? Também vai receber de volta gás carbônico, excretas, então tem toda uma troca aqui. E essa troca não seria possível em uma artéria ou arteríola, que é um vaso de parede grossa, espessa. Tá? Mesmo a arteríola sendo menor, ainda não é suficiente. Os capilares são assim chamados porque são vasos que têm o mesmo diâmetro do fio de cabelo e são constituídos por uma única camada de células, que é um epitélio simples, tá certo? Então, é isso. Então, esta é a principal razão porque quando os vasos deixam o coração, eles começam a diminuir o calibre. E outra explicação que também faz muito sentido, né? Imagina se nas extremidades do teu corpo chegassem vasos com o mesmo calibre, né, que deixou o coração, né? Então, se você tivesse aí um acidente, cortou a pontinha do dedo, tirou uma pelinha aí, você ia ter uma hemorragia séria, porque você ia romper uma artéria, né? Então, você ia perder muito sangue. Então, pequenos acidentes, você rompe capilares, né? Então, o capilar
o processo de coagulação já interrompe, ali onde foi rompido, fecha, evita a hemorragia, portanto, né? E a perda de sangue é mínima. Então, faz sentido essa diminuição de calibre aí. E à medida que vai retornando, vai chegando de volta ao coração, parte mais interna do corpo, aumenta novamente o calibre. Certinho? Aqui nós já vimos. Aqui, importante, tá? Especialmente para quem vai prestar FUVEST. Tem gente que fala assim, olha, eu vou fazer FUVEST porque o meu curso só tem lá, né? Existem alguns cursos, não é que só tem lá, né? Por exemplo, o curso de Direito, né? Ele não tem na Unicamp. Então, você pode prestar uma PUC, você pode prestar outras faculdades, mas entre as públicas, a referência é a USP, né? Cujo vestibular é a FUVEST. Então, fica aí a dica para você que vai fazer FUVEST. Primeiro, FUVEST tem verdadeira paixão por fisiologia, seja humana ou vegetal. Então, pode esperar, tá bom? E a FUVEST tem uma adoração por gráfico, né? Ela quer saber se o aluno é capaz de ler gráfico, interpretar gráfico. Então, é outra coisa que aparece muito, esse padrão no vestibular da FUVEST. Então, fique esperto com isso. Olha esse gráfico aqui, tá? O que ele está dizendo para a gente? Pressão versus o tipo de sangue. Como é que está a pressão na artéria? Alta. Na arteríola já diminui, capilar diminui, vênula e veia já diminui um pouquinho mais. Resumindo, a pressão, né, de saída é maior do que a pressão do retorno. Ao longo de todo o caminho, a pressão diminui. Tá? Não vai falar que ela fica nula, que se ficar zero a pressão, você está morto. Né? Não pode nem baixar muito, nem precisa zerar a pressão. Diminuir muito, a pessoa já morre, né? Porque o sangue passa a circular devagar demais. Então, nutriente, oxigênio não chega, excreta não sai. Né? Então, tem que manter um padrão. Então, não vai cair a zero aqui, tá certo? Mas a questão é essa, que há um gradiente aqui de pressão, né, maior na saída e ao longo deste caminho vai diminuindo. Perfeito. Até por isso que passa pelo coração, não é? Porque o coração fazendo a sístole, ele vai, vamos dizer, recuperar essa pressão. Ele vai aumentar de novo a pressão, né? Porque se não fosse assim, ia tender a diminuir gradativamente. Não, o coração, o sangue passa pelo coração justamente para recuperar aí a pressão. Beleza, do que eu tenho aqui no portal Planeta Bio está suficiente, mas a apostila traz mais coisa que é importante falar. Então, antes de entrar no sistema linfático, eu vou um pouco lá agora para a apostila, tá bom? Porque ela vai trazer alguns elementos aí que o Planeta Bio não traz, mas que são importantes para a gente falar. Então, vamos aqui. Nessa página aqui, vocês viram o coração, as estruturas, os vasos, eu já falei. Sangue eu vou deixar um pouquinho para depois, tá? Aqui, ó, é esse gráfico que me interessa. Vamos a ele. Então, diferente daquele outro que eu mostrei, que ele fala da pressão geral, esse aqui ele vai especificar a pressão aórtica, a pressão atrial, a pressão ventricular, e ele coloca no gráfico ainda o volume ventricular. Então, ele coloca, por isso que tem gráfico do zero para cima, do zero para baixo, não é o negativo. Na verdade, ele juntou dois gráficos, tá? Ele pegou os dois gráficos, juntou num só, né? E está avaliando duas variáveis, pressão e volume.
Geralmente isso aparece da seguinte maneira. Geralmente isso aparece né, com 1, 2, 3 e 4, e identifique o que é 1, 2, 3 e 4, justifique como é que você reconheceu. Então, é interpretar gráfico mesmo. Então, vamos lá comigo. Né? Então, primeiro vamos lá para as pressões. A pressão aórtica é a pressão do sangue dentro da artéria aorta. Ela é alta, sempre alta, veja onde é que está essa curva, só que tem um momento que ela aumenta mais. Que momento que é este? Na sístole ventricular. Poxa, faz todo sentido. Quando o ventrículo faz sístole, é o momento em que o sangue atinge a máxima pressão dentro da artéria aorta, não é? Beleza? Então, a pressão aórtica é aquela que sempre está alta, mas aumenta mais durante a sístole ventricular. Perfeito, vamos lá. Para a pressão, vamos para a pressão atrial, que é essa linha aqui verde esquisito, né? A pressão atrial, vejam que ela é discreta, não é? Por quê? Veja bem, o átrio, ele precisa fazer pressão apenas o suficiente para empurrar o sangue para o ventrículo. Não precisa ser uma pressão muito alta? Não. Então, é possível entender por que ela é discreta aqui. E ela está ligeiramente aumentada em que momentos? Na sístole atrial, quando o átrio faz sístole, apertou o átrio, então aumenta a pressão no átrio. Mas a hora que o ventrículo faz sístole, né? O ventrículo faz sístole, então aqui a pressão já diminuiu, porque já está em diástole, tá? Então aqui fica assim, tá bom? Agora, como é que é a pressão ventricular? Olha só, ela aumenta quando tem sístole ventricular. Então, quando o ventrículo faz sístole, aumenta a pressão do ventrículo. Faz sentido, ele está em sístole, aumenta a pressão do ventrículo. Mas durante a sístole atrial ou a diástole, não, aí baixa. E muito maior a pressão ventricular do que a atrial, porque o átrio só vai empurrar o sangue para o ventrículo. O ventrículo vai ter que empurrar sangue, se for o direito, para o pulmão, se for o esquerdo, para o corpo todo, né? Então, claro, por que o coração ele é mais musculoso no ventrículo do que no átrio? Por causa disso aqui, ele vai exercer mais pressão. Tem um dos lados do ventrículo direito ou esquerdo que tem mais musculatura? Sim, o lado esquerdo é mais musculoso do que o direito. Justamente porque ele vai ter que exercer maior pressão, porque dali vai sair o sangue para o corpo todo. Tá bom? E para finalizar, o volume. O volume do ventrículo. Olha só. Como é que está o volume do ventrículo quando o átrio está fazendo sístole? Está alto, né? Está aqui, ó, 130. Veja o que é do zero aqui. Esse zero aqui não é o zero do volume, tá bom? De baixo para cima, ó. 0, 70, 100, 130. Quando é que o volume do ventrículo está alto? Quando o átrio lá em cima está fazendo sístole, quer dizer, está enchendo o ventrículo. Então, o volume do ventrículo está alto. E depois, o ventrículo, olha lá, quando o ventrículo faz sístole, né? Agora é o ventrículo que vai fazer sístole. Ele esvazia, não é? Por isso que o volume dele cai. Ele está esvaziando. Só que na hora de fazer diástole, certo? Aumenta o volume, que puxa o sangue de volta, tá bom? Aliás, aqui é bem importante falar que, lembra que eu falei que o sangue, o retorno do sangue ao coração, né, na maior parte, né, do nosso corpo, ele é contra a gravidade. Por isso, a válvula ali na veia vai dar
um auxílio. Mas não só isso. A própria diástole do átrio também colabora. Como assim, Sheila? Para você entender, faz um comparativo com conta-gotas. Você pressiona a borrachinha, o líquido sai. Você relaxa a borrachinha, ele aspira o líquido. Então, essa borrachinha aqui, compara ela com o átrio. Então, quando o átrio relaxa, quando ele faz diástole, ele aspira o sangue de volta para o coração. Então, vamos lá. Eu falei de pressão, que ao longo de todo o caminho diminui. Falei de volume, que tem hora que aumenta, tem hora que diminui. Aumenta quando enche a cavidade do coração, diminui quando esvazia. Mas agora eu vou falar de velocidade do sangue. Então, o sangue sai com bastante velocidade ao longo do caminho, até mesmo devido ao atrito com o vaso, a velocidade vai caindo. Só que na hora de voltar para o coração na veia, a velocidade aumenta de novo. Por quê? Por causa da diástole dos átrios. Quando os átrios fazem diástole, eles puxam o sangue de volta. Então, em termos de pressão, não muda muito, mas em termos de velocidade, dá uma acelerada aí, justamente para puxar esse sangue de volta, né? Especialmente porque eu já tenho uma força contrária, que é da gravidade, que empurra ele para baixo. Então, a força que puxa para cima tem que ser maior. Só a válvula não vai dar conta. Então, precisa também do que? Da diástole dos átrios para aspirar esse sangue de volta. Beleza? Então, agora tá legal, agora já tá assim bem suficiente. Só mais aqui, ó. Última coisa de vaso, para depois a gente relembrar um pouquinho dos elementos do sangue e terminar também o circulatório. Que é o que acontece lá no capilar, né? Então, o capilar é um vaso permeável, é um vaso onde vai acontecer as trocas entre as células. Mas aqui precisa entender um pouco mais como isso acontece. Então, a primeira coisa é lembrar que o sangue é constituído de células, né, parte celular, e uma parte líquida que é a mais abundante, que é o plasma. Beleza. Só que na hora que o sangue chega, ele vai entrar no capilar, o que acontece? O espaço é apertado. Então, o sangue não vai conseguir atravessar o capilar com tudo aquilo que ele tem. Ele vai ter que jogar alguma coisa fora. Célula, ele não pode jogar fora, só se arrebentar o vaso, né? Então, o que ele joga fora? Plasma, certo? O capilar é tão estreito, eu acho isso muito bonitinho, que algumas imagens mostram que nesta hora, a hora que o sangue está passando dentro do capilar, as células hemácias, leucócitos, ficam em fila indiana. Não dá nem para passar uma hemácia do lado da outra, de tão apertadinho que é. Então, pensa bem, malemar as células passam. Plasma não dá para passar tudo. Então, onde eu estou querendo chegar? Quando o sangue chega aqui no capilar arterial, parte do plasma extravasa, sai fora e banha as células. Porque vejam bem, uma coisa é o oxigênio, que atravessa aqui por difusão, gás carbônico que volta por difusão, beleza. Mas nutriente já é maior. Oxigênio é O2, gás carbônico é CO2, tudo molécula pititica. Mas agora eu estou falando de nutriente, ainda que seja um aminoácido, ainda que seja um monossacarídeo, ele é relativamente grande. Então, como é que a célula vai pegar isso daí? Na hora que o plasma extravasa, né? Então, aí que a célula vai absorver os nutrientes.
e liberar os excretas. E o que acontece, porque se perder o plasma, quer dizer que vai ficar menos volume de sangue? Não, por quê? Porque o plasma sai, uma parte do plasma sai, mas depois ele é trazido de volta. Embora não é 100%. Então, não é todo o plasma que retorna. Uma parte do plasma que não volta cai na circulação linfática. Os vasos linfáticos são vasos paralelos aos vasos sanguíneos. Então, tem lá um vasinho sanguíneo, do ladinho tem um linfático. E esse vaso linfático vai absorver essa parte do plasma que foi derramada e não foi, né, pega de volta pelo capilar. E e aí esse líquido, né, esse plasma que vai pro vaso linfático, ele já não é mais chamado de plasma, ele passa a ser chamado de linfa. Ele vai caminhar nesse vaso linfático. O vaso linfático não tem uma bomba feito coração para circular. O que faz a linfa caminhar dentro deste vaso é a contração da musculatura esquelética periférica, tá? Por isso que tem gente que fica inchado, ou seja, por cirurgia ou por outras razões, e faz drenagem linfática. Quer dizer, alguém vai manualmente pressionar esses vasos e empurrar essa linfa para o local onde ela é descartada, tá? Beleza, então uma parte do plasma sai, faz o serviço de entregar nutriente, pega excreta, parte volta, parte vai para a circulação linfática. E aí, na circulação linfática, essa linfa vai passar por um linfonodo ou pelo baço, por algum órgão linfático, que vai fazer o quê? Purificar, a gente chama isso de depurar, vai limpar tudo. Tem antígeno, mata, porque ali, né, baço tem células, tem linfócitos B, né? Tem macrófagos. Então, o que é excreta, degrada, o que é antígeno, mata, limpa, purifica. Por que faz isso? Porque depois de depurada, a linfa é devolvida à circulação. Então, esse plasma, ele que ficou na circulação linfática, depois que ele passa pelos órgãos linfáticos, né, ele retorna à circulação. Porque senão, cada vez que o sangue passasse por aqui, você perderia um pouco de plasma. Então, chega uma hora que o que ficou para trás é devolvido, mas é devolvido num outro nível. Eu costumo dizer que o sistema linfático, ele pode ser comparado a uma estação de tratamento de esgoto, né? Então, a tubulação recolhe aquele esgoto, vai para uma central que remove os resíduos e depois devolve ao manancial. É exatamente isso, tá? Então, você tem a linfa, que é o plasma derramado, extravasado, vai por essa tubulação, que são os vasos linfáticos, passa nos linfonodos, baço, que são órgãos que vão depurar, e depois ela retorna, né, tratada, limpinha, para a circulação sanguínea. Tá bom? Então aqui já aproveitei para falar de circulação linfática. Essa historinha de pH e PO, né? pH é a pressão hidrostática, que se refere à quantidade de água. E PO é a pressão osmótica, que se refere à pressão devido às proteínas do próprio plasma, tá bem? Essa PO, essa pressão osmótica do sangue, ela é constante. Ela nem aumenta, nem diminui. Só se você modificar a quantidade dessas proteínas no plasma. Isso não vai acontecer. Então, ela é constante. Só que a pressão hidrostática, que se refere à quantidade de água no plasma, essa pode alterar. Por quê? Na hora que está no capilar, entrou no capilar, essa pressão hidrostática é elevada, porque apertou. E aí derrama, começa a derramar a pressão, plasma, líquido. Então, a pressão hidrostática diminui. A hora que ela estiver mais baixa que a pressão osmótica,
A pressão osmótica exerce uma força atraindo o plasma de volta. Lembrando que não vai voltar tudo que tinha. Se tinha tudo isso aqui, volta só uma parte. Tá bom? Então, a pressão osmótica sempre constante. A variável é a hidrostática. No início do capilar alta, derrama plasma, baixou, né? Então, ela passa a ser menor que a osmótica. Recuperou, né? Ela estabiliza de novo. Certo. Está proposto para a gente falar um pouquinho nessa aula de sangue também. Mas aqui nada muito profundo, porque na verdade a parte mais detalhada desse assunto já foi dada em histologia, em que a gente inclusive viu como é que é o processo de coagulação, ou como é que é o processo de ligação do oxigênio na hemácia. Então, isso já foi anteriormente trabalhado. Aqui só rapidinho para lembrar que o sangue é constituído de plasma, parte líquida. Nessa parte líquida vão estar minerais, nutrientes, água, hormônios, anticorpos, calor. Isso vai no plasma. Oxigênio. A maior parte vai na hemácia, ligadinha na hemácia. Uma pequena partezinha vai no plasma. Gás carbônico. Uma parte pequenininha vai ligada na hemácia. A maioria vai no plasma. Então, veja, cuidado com o gás carbônico, é o contrário. A gente acha que é tudo a hemácia. Não. A hemácia, ela leva a maior parcela de oxigênio, mas uma parcela pequitica vai no sangue. Gás carbônico é o contrário. Vai no plasma, a maioria, uma parcela vai com a hemácia. Então, resumindo, a hemácia, o eritrócito, o glóbulo vermelho, tem função de transporte de gases. Beleza? Leucócitos, defesa imunológica. Plaquetas, coagulação sanguínea. Aqui esses números não são importantes, mas é só para você ter ideia de que a gente tem muito mais hemácia do que leucócito, tá? Então a quantidade é muito maior. Estou falando de milhões, né, por milímetro cúbico, então enquanto aqui eu falo de 1000, né? E plaquetas a gente fala, onde usa aqui, ó, 1000 também. Mas é maior ainda, 250 mil, e aqui é 4.000. Então, mais hemácia, depois plaqueta, e o que a gente tem menos é leucócito. Agora vamos lá, parece em questões de vestibular. Número de hemácias aumentado pode indicar o quê? Pode indicar que essa pessoa está vivendo num lugar onde o ar é rarefeito. Você tem que perceber isso, tá? Que a pessoa vive lá nas montanhas. Um número de hemácias baixo. A pessoa está com anemia. Está faltando hemácia. Aí pode ter várias razões para essa anemia, mas enfim, ela está com anemia. Leucócito aumentado. O que está acontecendo? Essa pessoa está doente. E ela está combatendo, certo? Ela está no processo de luta ali com o antígeno, por isso está aumentado. Leucócito muito baixo. Epa, imunidade baixa. Tem alguma coisa que não está certa aí. Agora, atenção. Se o número de leucócitos ficar aumentado, mas muito mais alto do que o normal, essa pessoa está com leucemia. Que é um tipo de câncer, né? Você vai dizer, Sheila, mas é porque a gente tem aquela ideia, né? De quanto mais, melhor. Mas veja bem, por que fica muito aumentado? Porque lembra que o câncer é uma mitose desordenada. Então, vai aumentar exageradamente o número de leucócitos, tá? Então, leucócito demais, leucemia. Leucócito aumentado dentro de uma normalidade, você está doente, está no processo de combate aí. Leucócito reduzido,
Você está com imunidade baixa. Plaqueta. Plaqueta aumentada significa que você está no processo de cicatrização, certo? Plaqueta baixa, perigo, hein? O vaso pode se romper e você pode ter uma hemorragia interna. E aí, cabe a gente fazer um link com, por exemplo, o vírus da dengue, que é um vírus que reduz o número de plaquetas, certo? E aí, a pessoa corre risco de vida, não é nem por causa diretamente do vírus, né? Mas porque ela está com os vasos sanguíneos fragilizados, ela pode ter uma hemorragia interna. Por isso que o número de plaquetas baixo é bem complicado. Tá certo? Então, tem que saber olhar isso daqui e interpretar. Claro, saber o papel de cada célula, e aqui tá suficiente. Bom, então, de sistema cardio, né? Tá perfeito, tá bom, já falei bastante, né? Já falei o suficiente. Então, meu tempo já tá acabando também. Na próxima aula, faço com vocês os exercícios dessa aula de circulatório, de cardiovascular, e a gente vai para o sistema respiratório, que é bem mais tranquilo, bem mais fácil. Perfeito? Então, até daqui a pouquinho. A gente se vê de novo ainda hoje. Tchau. Daqui a pouco, Sheila. Tchau.